Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Tô aqui de volta. Esses dias eu dei uma olhadinha assim no meu canal e eu vi que uma pessoa perguntou a respeito do desafio das 52 semanas que eu propus para vocês, né, no ano passado, e a pessoa me perguntou: "E aí, você conseguiu fazer o desafio, né, tal?" E para trazer um feedback para vocês, tá? Primeiro de tudo, o ano passado eu ainda estava numa situação de dívidas forte e eu estava finalizando algumas quitações, então eu fiz o desafio dos 52 semanas, só que não assim fielmente como ele era proposto, porque tinha semanas, por exemplo, que eu pagava uma dívida e que eu não tinha aquele valorzinho para guardar, mas aí depois, uma outra semana, eu tentava compensar aquilo. Eu acho que o desafio funciona sim se você tiver sem uma condição de dívida. Então eu acho muito bacana, principalmente se você quer fazer uma reserva para alguma coisa futura. E eu fiz esse desafio de 52 semanas porque eu pensava ou numa viagem futura ou na situação talvez de trocar de carro, tá? Só que eram coisas muito distantes para mim, porque eu estava numa situação de dívida, então o que eu mais queria era pagar minhas dívidas, mas eu falei, eu vou guardar o valor, porque para alguma coisa ele vai servir, tá? Um dos propósitos que eu tinha colocado era esse, a viagem ou o carro, mas embora eu coloquei o carro, eu não sei se vocês entendem, dentro de mim eu não tinha a intenção de mudar de carro, porque eu sabia muito das minhas dívidas e eu não queria comprar um carro estando devendo, entendeu? Eu tenho esse lado, gente, eu não consigo isso, sabe? Bom, enfim, então eu fui guardando lá o valor do desafio. E o que acontece? A gente passou por muitas coisas e tivemos muitas estratégias, algumas tiveram que ser alteradas ao longo do tempo. Chegou um momento que, assim, eu pago o consórcio da minha casa, a casa que eu fiz um tour aqui, que tem muitas visualizações e também muita gente falando mal, falando que a casa é escura, essas coisas todas aí, mas enfim. Eu tenho um consórcio onde eu pago a minha casa, né, que eu moro. Sem o consórcio realmente seria impossível ter comprado essa casa, então eu acho o consórcio bacana. Embora tenha uma taxa de administração, que você paga um valor a mais, mas é bem menor do que você pagar os juros de um financiamento, por exemplo, tá? E aí quando eu fiz o consórcio da casa, para pontuar melhor, tinha umas coisas do Ladescore, a gerente nos instruiu a fazer um consórcio de carro. Eu falei, mas não quero consórcio de carro, não tenho pretensão de trocar de carro, tal, não sei o que. Mas era necessário para pontuar melhor. Aí a gente fez então um consórcio de carro. E a gente estava, desde quando a gente fez o consórcio da casa, um pouquinho tempo depois pagando o consórcio de carro. E nessa dívida toda que eu passei, eu fiquei alguns meses sem pagar. Eu tentei vender essa carta de consórcio, de todas as maneiras possíveis. Tentei passar para outras pessoas, mas gente, sabe, quando a coisa não dá certo, não dá certo. É porque não é a vontade de Deus, entendeu? E aí, fomos levando. Aí a gente fez uma negociação para poder recuperar aquelas parcelas que a gente não pagou, porque a gente também não podia perder todo o dinheiro que a gente já tinha pago antes, né, da situação da dívida. Enfim, a gente pensava, de alguma maneira essa carta de crédito é um crédito para nós, né? Então vamos continuar tentando pagar essa carta. E aí a gente foi, sim, fazendo de tudo, renegociamos, tentamos diminuir o valor da parcela, enfim, fizemos um monte de coisa. E aí fomos e conseguimos ir pagando esse consórcio. Aí sempre tentando vender essa carta, porque se eu vendesse essa carta, com o valor dela eu conseguiria quitar as minhas dívidas no banco, entendeu? Mas ninguém queria comprar essa carta, Deus tem o plano, é o plano dele, entendeu? Você tem que confiar. Aí chegou um momento que eu e minha esposa, a gente tava assim meio que desesperado e a gente pensou, nossa, nada dá certo, né, tal. Eu falei assim, Ricardo, a gente tá fazendo talvez da forma errada. Vamos parar, vamos orar e vamos perguntar para Deus qual que é o plano dele, qual que é a vontade dele em toda essa situação.
E aí foi isso que a gente fez. Pode parecer loucura, mas parecia que Deus sentou do nosso lado e começou a desenhar um plano de ação que Ele nos deu, porque as coisas elas estavam assim, desmoronando, coisas acontecendo, perdendo algumas oportunidades, sabe? E aí, que mais pra frente eu conto pra vocês, e aí a gente tava assim, sem, sabe quando você não vê mais saída? Eu já comentei no vídeo aqui das dívidas, que eu tinha dor de cabeça de tanto pensar, gente. Eu vivia pensando em como sair das dívidas e como quitar e como pagar. E o consórcio pra mim eu só via uma situação, vender o consórcio e usar o dinheiro pra quitar. Era essa a visão que eu tinha, mas não era a visão que Deus tinha, entendeu? Então o que aconteceu? A gente continuou pagando e aí aquele valor das 52 semanas, eu levantei um valor, eu não cheguei a acabar as 52 semanas. Quando chegou num montante legal, o que eu fiz? Eu peguei esse montante e joguei um lance no consórcio para tentar contemplar a carta, porque talvez a carta contemplada fosse mais fácil de passar para frente. E foi isso, entrei lá, mandei o lance e falei, bom, se for da vontade de Deus, o meu lance vai ser o vencedor, sabe? E aí eu dei uma olhada nos lances anteriores, e o lance que eu mandei não era maior do que os anteriores, mas eu falei, tá na mão de Deus, se for a vontade dele, isso foi o que eu consegui juntar, e é o que eu vou dar de lance, e se for a vontade dele vai se cumprir. E aí, era a vontade dele. O lance foi aceito e minha carta foi contemplada. E aí, tento vender a carta contemplada, tento vender, não consegui. Aí foi quando a gente orou, pediu a direção de Deus, aí Deus nos deu uma direção. Nós temos um carro que é um C4 Picasso, aquele de 7 lugares, que nós compramos ele zero no final de 2011. Então nós somos o único dono, temos esse carro até hoje. E é um carro que a gente deita o banco, que a gente faz toda a carga para o nosso espaço de casamento. Tudo que a gente compra, a gente usa esse carro, né? Só que ele é um carro que já tá velho, que tá, né, começando a ter algumas manutenções. Ele é um carro ótimo, até hoje a gente não teve grandes manutenções com ele. E olha que a gente usa ele muito, com muitas coisas pesadas, judia bastante dele. Mas enfim, e aí Deus nos deu a estratégia e falou, ninguém quer comprar a carta, essa carta é para vocês vão pegar um outro carro. E foi isso que a gente fez. Então assim, só para vocês entenderem, eu fiz o desafio, eu não terminei as 52 semanas porque o meu desafio ele foi um pouco alto. O meu desafio era começou com R$5, então se eu fizesse ele até o final, eu ia ter um montante de uns R$13.000, eu acredito. Mas eu não cheguei até o final. Quando eu cheguei mais ou menos no meio disso, eu levantei um valor e usei para dar o lance na carta de consórcio. E aí, contemplando a carta, a parcela mensal diminuiu pela metade e foi ótimo pra gente, né? Deu uma equilibrada nas nossas contas. E meu esposo, ele é deficiente. Ele tem aquela carteira especial e ele tem as isenções dos impostos. Aí então a gente partiu para procurar os carros que tivessem isenção dos impostos, né? E aí a gente definiu pelo Creta da Hyundai e demos início no processo novamente das isenções. E eu achava que a gente ia conseguir pegar o carro somente agora em janeiro, mas Deus é bom e Ele, quando ele tem um plano, Ele faz. E aí nós pegamos o carro no dia 27 de dezembro, né? Quanto a gente desembolsou para pegar o carro foi R$21, que era a diferença lá de quando a gente deu entrada e emitiu a nota fiscal e o valor que tinha na nossa carta. Quando efetivamente o carro saiu, a carta cobria todo o valor, mas a gente já tinha dado os R$21 e enfim. E agora a gente tá com o carro zero, olha só, né? E a gente conseguiu quitar nossas dívidas no banco, então assim, Deus foi muito bom. Se eu não tivesse feito o desafio dos 52 semanas, se eu não tivesse iniciado esse desafio, eu não sei se eu teria o valor para dar o lance, entendeu? Se eu não estivesse controlando todas as nossas entradas e gastos, como eu compartilhei com vocês no vídeo de saindo da dívida, eu também não teria condições de fazer esse desafio e de ter contemplado. E se eu não tivesse, junto com meu esposo, buscado a Deus, querendo entender qual que era a vontade e o plano dele para nós, a gente ainda estaria até hoje tentando vender a carta de consórcio, entendeu?
E agora o nosso carro antigo, ele tá com um probleminha que eu preciso encostar ele para arrumar, né? E esse carro veio no tempo certo, entendeu? Eu vou continuar com o carro velho, porque para carregar as coisas pro sítio não cabe no outro. Se você conhecer o C4 Picasso 7 lugares, você vai entender o que eu tô falando. Ele é um carro grande e deitando todos os bancos dele cabe muita coisa mesmo. A gente chama ele de caminhãozinho. Então é isso, né? Então assim, só para trazer um feedback para vocês, o desafio das 52 semanas, né, no meu entendimento, ele é um desafio legal, ele funciona, porque ele é um processo gradativo, então ele te ajuda a poupar gradativamente, sabe? E se você for ele até o final, você vai conseguir chegar no seu objetivo, então é algo que dá pra fazer. É diferente de você, por exemplo, se colocar assim do nada, de você ter uma vida zero investimento, zero guardar dinheiro e falar assim, eu vou guardar R$100 todo mês. Talvez no primeiro ou no segundo mês você consiga, mas nos outros não. Agora, se você coloca um desafio de guardar R$1 por, né, começar com R$1 o desafio, então na primeira semana é R$1, na segunda semana é R$2. Isso vai crescendo gradativamente. Então vai gerando em você aquela vontade de guardar, de poupar, de investir para o futuro, sabe? Então eu acho que é um desafio super válido, que se você não tentou, você deve tentar. Eu tentei o ano passado, vocês entenderam toda a situação aí do que aconteceu. Se eu não tivesse endividado, eu teria feito ele até o final e talvez eu teria feito uma viagem com a minha família mesmo. Mas ele cumpriu um propósito do carro novo, né? Que era algo que eu coloquei só por colocar. Veja bem, gente, como que as coisas têm poder, né? E aconteceu, tá? Então é isso. Então eu aprovo o desafio, sugiro o desafio para vocês e compartilho aqui como aconteceu comigo. Eu ainda não sei se nesse ano de 2019 esse é o desafio que eu quero fazer. Nesse ano de 2019 estou pensando em buscar outra coisa para fazer e eu vou ver agora nessa segunda semana de janeiro. A primeira semana eu tirei uma folga e nessa segunda semana de janeiro eu vou retomar esses assuntos e vou ver efetivamente o que eu vou fazer. É que eu tô gravando esse vídeo na segunda semana de janeiro, talvez ele vá pro ar para vocês depois, porque eu tô com um probleminha no computador para editar, então vai atrasar um pouquinho, mas enfim, aí eu compartilho com vocês qual que vai ser os meus investimentos desse ano, os meus poupar nesse ano, enfim, essas coisas. Mas é só para inspirar, trazer um feedback para vocês, porque foi um vídeo que eu trouxe no ano passado, que muitas pessoas assistiram e tem perguntas lá no comentário se eu fiz o desafio, como foi, e aí eu queria compartilhar com vocês que dá certo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo aí para me ajudar na divulgação. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!